Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto polêmico no movimento espírita, que é o espiritismo e o assunto da política. E eu tô com o capítulo aqui aberto, né, o item que sempre é citado pelos aqueles que acham que a política no espiritismo é um verdadeiro tabu, não é? É algo que é um assunto que não deve nunca fazer parte da agenda espírita, né? De palestra, de ponderações. E nós iremos encontrar justamente na Revista Espírita, né? Fevereiro de 1862, quando Kardec vai fazer um discurso aos espíritas leoneses por ocasião do Ano Novo. O discurso é grande e vamos direto ao ponto, onde ele faz a ressalva em relação à questão política. Ele dá uma série de recomendações, né, aos espíritas leoneses, e vamos lá na parte que ele vamos ler o parágrafo anterior para que a gente possa entender um pouco o contexto. Ele diz: o egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como destrói os povos e a sociedade em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob a opressão desses dois mortais inimigos da felicidade dos homens. Quando se apoiarem na base da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz em si e com eles próprios, cada um respeitando os direitos e os bens dos vizinhos. Eis a era nova predita, da qual o Espiritismo é o precursor, e para a qual todo espírita deve trabalhar, cada um em sua esfera de atividade. É uma tarefa que lhe compete e da qual serão recompensados conforme a maneira por que tenham realizado, pois Deus saberá distinguir os que, no Espiritismo, não buscaram senão a sua satisfação pessoal, daqueles que ao mesmo tempo trabalham pela felicidade de seus irmãos. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidade e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quando disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraço, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, aceitareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras, deixando a Deus o cuidado de fazer as coisas cheguem no devido tempo. No próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, veja bem isso aí, né? Isso é importante, essa parte final. No próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, mas que amadurece depressa, deveis opor com firmeza inabalável aos que buscarem vos arrastar por um caminho perigoso. Então está aí, pessoal. Esse texto é o texto mais usado pelos espíritas de direita, não é? Que se apresentam como pessoas isentas para coibir qualquer tipo de reflexão em torno da política no seio do espiritismo. No entanto, a gente precisa ver todo o contexto da época. Primeiro, veja bem, é colocado de uma forma como se, quando Kardec recomenda que
Quando as pessoas se tornarem melhor, quando fizerem seu trabalho moral, a sociedade mudará. Isso aí pode ser interpretado de outra forma também, não é só da forma que os espíritas de direita gostam, né, de algo individualista. Né? Porque o que é se tornar uma pessoa melhor? O que é praticar a caridade? Isso está apartado da atividade social, né? De entender que o contexto social influencia na vida de todo mundo, inclusive no progresso moral. Não. Obviamente que na época de Kardec você não tinha todo o estudo em torno da sociologia, né, que veio depois, que trouxe muito mais aprofundado essa questão do indivíduo com o meio social e como a questão social influencia essa questão. Então, pessoal, a gente precisa entender que no contexto histórico que foi publicado esse discurso de Kardec, a França vivia num período, né, de uma ditadura, né, de Napoleão III, que em 1858, no mesmo ano em que foi publicado esse discurso de Kardec, Napoleão III sofreu um atentado, não é? E foi promulgada uma lei que coibia, por exemplo, precisava de uma autorização, reuniões com mais de 20 pessoas. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas precisou, né, da autorização de um ministro para funcionar. Né? Essa lei é a Lei de Segurança Geral. Então, assim, uma ditadura, né, onde reuniões com mais de 20 pessoas tinham que ter autorização, todo um contexto histórico, político. Vocês acham que Kardec iria incentivar discussões tipo sobre política no espiritismo que estava nascendo, onde ele mesmo diz nesse mesmo discurso? Então isso aí é desconsiderado pelos espíritas isentões, que na verdade são espíritas de direita. Porque o que os espíritas progressistas, os espíritas críticos falam da política não é fazer propaganda partidária numa casa espírita. É chegar na época da eleição e dizer o nome do candidato a quem votar, até porque até no próprio espectro, ou da direita ou da esquerda, existem diferenças. É simplesmente mostrar que o espiritismo não está apartado da política, porque o próprio livro dos espíritos existe a lei de sociedade. Está lá discurso, informações, mensagens dizendo que a desigualdade social não é obra de Deus, dos homens. Na questão 808, pessoal, Kardec pergunta se a questão da riqueza é por conta do mérito, né? De que algumas pessoas têm mais condições, né, aptidões do que as outras. A resposta é sim, não. O que dizeis da velhacaria e do roubo? Então, o próprio espíritos ali que assessoraram, que Kardec consultou, considera as injustiças social, né, quando disseram que são obra do homem e não de Deus. Então, quando o pessoal liberal, conservador, diz: não se misture com política não, porque o próprio Kardec recomenda isso, aí desconsidera o contexto social político da França na época dele, e se apega muito naquela informação de Kardec de que quando os homens se melhorarem, a sociedade vai melhorar. Mas veja só, o que é os homens se melhorarem? O que significa isso na prática? É uma reforma íntima sem contar o contexto social. Acredito que Kardec não pensava dessa forma, não é? Principalmente a gente numa perspectiva mais avançada, depois do desenvolvimento de várias ciências, considerando que não existe, né, essa questão do homem isolado. A gente tem falado sobre isso aqui nos vídeos. Então, o que o espiritismo progressista vem falar, né, o que esse canal vem se propor,
é que o espiritismo, né, ele quando aplicado ao aspecto político, ele vai sempre ser progressista e claramente de esquerda. Não é? Esse é o nosso posicionamento. Né? Nós discordamos, obviamente, de política partidária dentro do centro espírita, porque dentro do próprio espectro da esquerda existe a diferença. O que não pode o espírita achar que é normal ele ser espírita e ser tudo bem apoiar políticas sociais que vão de encontro, né? São contrárias a, por exemplo, ao espiritismo quando diz que o forte tem que zelar pelo fraco. Então, assim, como é que eu vou apoiar o capitalismo? Como é que eu vou apoiar que a saúde ela seja só garantida a quem tem dinheiro? Que não, o certo não seria uma saúde pública, né, universal. Né? Como é que eu vou aprovar políticas públicas, né, que não consideram a justiça social? Como é que isso são informações, são estudos apartados do espiritismo? Não são, porque a condição social que depende da política, tudo é política, né? O homem é um animal político, como dizia Aristóteles. Isso influencia no desenvolvimento espiritual do ser humano. O ser humano sem os recursos básicos de sobrevivência, que isso depende de posicionamento político e da sociedade, ele não vai se desenvolver espiritualmente, porque ele vai lutar ali pela sobrevivência, né? Não vai desenvolver várias habilidades, né, intelectuais, educacionais, etc. E pode sucumbir numa vida desgraçada por conta da política. Então, o espiritismo progressista, ele não está desvirtuando o espiritismo, como muitos companheiros aí, conservadores de direita, né, que acham que não falam de política, mas está aí o tempo todo falando de política, e principalmente os grandes medalhões do espiritismo estão falando de política, estão falando de marxismo, estão fazendo terrorismo, estão soltando informação falsa sobre o fantasma, informações falsas sobre o fantasma do comunismo. Isso não é fazer política. Então, assim, todos nós estamos envolvidos em ideologia. Todos nós estamos envolvidos em ideologia. Agora, o espiritismo, quando aplicado ao espectro político, ele vai ser sempre progressista, ele sempre vai ser pelos mais pobres. E pelo espectro da esquerda. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, porque a esquerda, né, desde a sua origem do termo, ela sempre esteve do lado do mais afortunado. Sempre esteve ao lado. O espiritismo está nesse aspecto. Agora, repetimos, a política partidária, ela é inconveniente e ela é contraproducente ser feita dentro da casa espírita, porque cada um tem a sua convicção no seu candidato, mas a informação da política no sentido amplo, de mostrar que a questão ecológica, a questão da desigualdade social, tudo isso afeta na construção de um sujeito com toda a bagagem necessária para o seu desenvolvimento espiritual, não é? O sujeito precisa estar bem municiado de uma base educacional, não é? Uma base econômica, né, de acesso ao básico para o seu desenvolvimento, né? Alimentação, saúde e o espiritual no meio. Não tem nada apartado não, nós estamos no mundo material. E o que é que propõe, o que proporciona, na verdade, o que proporciona esse equilíbrio? Uma sociabilidade que não é a capitalista. Então aqui nós não temos nenhum receio de falar que só vislumbramos isso através do socialismo,
falamos isso com a maior convicção, sem medo de errar, né? Numa sociabilidade socialista, onde todo mundo terá acesso ao necessário a viver uma vida plena. Como vai conseguir isso? Existem milhões de autores, né? Milhares de autores. Não tem uma receita de bolo, mas a gente entende que o nosso caminho é o caminho do socialismo. Tanto é que muitos espíritas eram socialistas utópicos, que tinham essa utopia socialista no seu horizonte. Ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.